No vídeo de hoje eu trago aqui para vocês dois fundos imobiliários que, na minha opinião, são os melhores fundos imobiliários hoje na Bolsa de Valores. Inclusive, esses dois fundos eu tenho na minha carteira. Claro, eu tenho mais 7 fundos imobiliários, mas de logística eu tenho só esses dois que eu vou compartilhar com vocês agora. Se você chegou aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, o canal É o Investidor fala praticamente 99,9% sobre ações e fundos imobiliários. Então, se você gostou, chegou aqui a primeira vez e gostou, deixa um like, se inscreva no canal e é muito bem-vindo. E aos amigos que já são inscritos, que acompanham o canal aqui há algum tempo, muito obrigado aí pela audiência, que Deus continue abençoando a vida de vocês, com muita saúde, paz e prosperidade. E os dois fundos imobiliários são o BRCO11, que é o Bresco Logística, e o HGLG11. Por que eu escolhi esse segmento logística? É um segmento que eu acho muito promissor nos próximos anos, né? Inclusive no momento que nós estamos vivendo também, né? Já falei alguns vídeos atrás sobre isso. Há uma tendência das pessoas comprarem mais pela internet. Isso aí é uma coisa que já está rolando há muito tempo no mundo afora, aí na Europa, nos Estados Unidos. E no Brasil não é diferente, o Brasil vem acompanhando. E ainda tem muito espaço para crescer. Porém, os produtos e-commerce, né, vamos dizer assim, eles precisam ficar armazenados em algum lugar. Geralmente são armazenados em cidades próximos aos grandes centros. Então são galpões logísticos grandes que armazenam diversos tipos de produtos, né? Então tem as ruas ali, se você tiver a oportunidade de ir, não sei se você já foi, deixa no comentário quem já foi em algum galpão logístico. Mas é assim, funciona assim, tem umas ruas lá, tem 40 ruas, que são os corredores, onde ficam as prateleiras. Tem várias famílias, né? Então tem bicicleta, geladeira, fogão, tudo num galpão só, então é dividido. É uma coisa bem interessante e bem engraçada. Eu circulo muito nesse meio aí logístico. O interessante desse segmento logístico é que é um segmento que, no meu ver, só cresce. Então, vamos imaginar, se hoje, com a economia do jeito que está, não tão boa, com essa pandemia, com essa crise, né? Os fundos de logísticas estão ainda pagando uns dividendos razoáveis. O BRCO11, para vocês terem uma ideia, ele está pagando aí 6,02% nos últimos 12 meses. Então, para mim, é um dividend yield razoável, até bom, né? Imagina quando o Brasil tiver lá com a economia bombando, imagina com as empresas voltando todo mundo ao normal. Então, eu acredito que vai aumentar mais ainda, com menos pessoas desempregadas. Então, é um segmento que eu vejo em expansão. Então, a primeira coisa que eu olho, além do passado e do presente, né? O passado a gente olha através dos números, o presente a gente olha agora, o cenário agora, e eu tento olhar, né? A gente tenta, né, prever o futuro, um horizonte. Então, eu vejo um horizonte bem promissor para esse segmento. Bom, voltando aqui para o BRCO11, que é o Bresco Logística. Ele hoje está sendo negociado na Bolsa a R$ 109,98 cada cota, e você vai receber no próximo mês 55 centavos por cota. Eu vou falar aqui de um indicador, o preço sobre valor patrimonial, que é um indicador que eu gosto de olhar muito em fundo imobiliário. Ele está mostrando ali o quanto está sendo negociado na bolsa esse fundo e quanto ele tem de patrimônio. Então, quanto mais próximo de 1 ele estiver, melhor. E esse fundo ele está em 0,01, ou seja, está praticamente em 1, tá num preço justo aí no meu ponto de vista. Léo, vou só olhar esse indicador? Não, a gente tem que olhar diversos indicadores, diversos fatores. Nós temos que olhar a vacância, nós temos que olhar a localização dos imóveis, os inquilinos, a distribuição geográfica desse imóvel, desses imóveis, né? São vários galpões logísticos. Então isso é muito importante. Na avaliação que eu faço, geralmente eu olho isso, né? E mais algumas coisas. O segmento, o mercado, como eu já falei aqui do segmento logístico. Então, do meu ponto de vista aí, esse fundo é bem legal porque ele tem inquilinos bons. Vou dar alguns exemplos. Eu fiz um vídeo recente explicando direitinho o que é o BRCO11, o fundo Bresco Logística. Então vou deixar aqui o card que está bem explicadinho, mas assim, pincelando aqui, sendo bem objetivo. Ele tem Whirlpool para vocês terem uma ideia, é a fábrica da Consul e da Brastemp. Aí você vai ter a BRF, para vocês terem uma ideia, é a marca Sadi e Perdigão. Aí nós vamos ter Natura, nós vamos ter outros inquilinos aí bem fortes nesse fundo. Então, isso é importante. Os inquilinos, os contratos, tipos de contratos atípicos ou não, o tempo de contrato, a maioria dos contratos desse fundo estão acima de 3 anos, isso então dá uma tranquilidade então, na questão de rendimentos. Então, são alguns dos indicadores, alguns dos fatores que eu observo nesse fundo.
E o segundo fundo, que é o HGLG11, ele está sendo negociado hoje a R$ 171,98 por cota. Está com dividend yield de 6,41% ao ano, está um pouquinho maior o dividend yield dele do que o BRCE11 que eu acabei de falar, e está com preço também um pouquinho maior no PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está 1,17. Então ele está um pouquinho mais caro que o BRCE11. Paga um pouquinho mais de dividendo, porém está um pouquinho mais caro. Ele tem mais de 275 mil cotistas, então é um fundo que tem bastante cotista, tem bastante liquidez. O BRCE11 tem um pouco menos, acho que tem um pouquinho mais de 22 mil cotistas, mas tem uma liquidez aí diária aí para quem é pequeno investidor, é tranquilo. Tanto o BRCE11 quanto o HGLG11. E o rendimento médio dele é de 77 centavos por cota. Mas o último pagamento que ele fez foi de 0,78 centavos por cota. Ele conta também com bons inquilinos, aí, com inquilinos conhecidos, né? Lojas americanas, Volkswagen, Brascabos, Kramer, Tetra Pak, aquela que faz embalagem, faz caixinha de leite, de suco. Então ele tem inquilinos também aí bem conhecidos, ele também tem diversificações por estado, assim como o BRCE11, né? Nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Então é um fundo também bem diversificado por regiões e por inquilinos. Um outro detalhe é que o HGLG11 ele tem uns galpões logísticos também estratégicos, né? Assim como o BRCE11. O BRCE11 tem um galpão logístico do Pão de Açúcar que eu esqueci de falar, que fica na Marginal Marginal Tietê, ali na saída da rodovia Anguera. E o HLG11 tem um CD logístico Master Office que fica ali na Guido Calói, se eu não me engano, eu já fui lá, fica perto da Marginal Pinheiros. O que eu quero dizer com isso, galera? É o seguinte, hoje o segmento logístico, ele precisa de um galpão logístico maior. Geralmente esse galpão logístico maior fica um pouco mais afastado da cidade, né? Porque necessita de terreno, de espaço. Mas ele também estão utilizando galpões logísticos menores para fracionar a carga, né? Para entregar em VUCs, né? Veículos urbanos de carga, veículos pequenininhos, tipo HR, assim, enfim, eles em vans, né? Então eles colocam essas mercadorias de caminhão, lá atrás de caminhão lá do CD logístico maior, traz para esse CD logístico um pouco menor e aí distribui com esses caminhões pequenos dentro da cidade. E ambos têm assim essa visão, né, de distribuição, já pensando no e-commerce, tá? Tanto o BRCE11 como o HLG11, que tem um Master Office que eu conheço. Os próprios galpões logísticos maiores, eles já são criados, né, são construídos, na verdade, para ter uma divisão. Eles conseguem fazer divisões dentro desse galpão logístico. Então, um galpão logístico que abriga uma empresa enorme, ele pode abrigar 3, 2, 1, 4, 5, ele consegue se dividir ali de uma forma segura, com paredes ali que é contra incêndios, enfim, tem toda uma tecnologia envolvida nisso daí. Então, eu vejo aí esses dois fundos imobiliários, do meu ponto de vista, bem conceituados, tanto por parte de distribuição geográfica, né, estão em vários estados importantes aqui do Brasil, parte de segmentos, inquilinos e vacância. A vacância do HLG11 está um pouquinho alta, tá? Diferente do BRCE11, a vacância do HLG11 está um pouquinho alta, principalmente no condomínio de Atibaia e no condomínio também de São José dos Campos. O Atibaia está 100% e o condomínio de São José dos Campos está em 23%, 24%. A boa parte dos contratos deles estão em tempo indeterminado e a outra boa parte também tem contratos aí longos. O pessoal sempre me pede indicação de livros, eu vou deixar aqui para vocês 3 indicações de livros que eu acho interessante para quem está começando ou para quem já investe. Se você não leu ainda, esse daqui, o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. É um livro bem fácil de ler, gostoso de ler. Depois nós vamos ter aqui o Jeito Warren Buffett de Investir, Os Segredos do Maior Investidor do Mundo. O Warren Buffett, para quem não sabe, ele é vou falar assim, um gênio, né, dos investimentos. Ele é o maior investidor, investe até hoje, tem mais de 90 anos e tem resultados consistentes aí há mais de 50 anos. E o último é o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett. Pessoal, nada aqui é indicação de compra ou venda de ações, ou de fundos imobiliários, ou de fundo imobiliário HLG11, ou de BRCE11. É apenas os fundos que eu tenho na minha carteira, que eu acho, na minha visão, no meu ponto de vista, que são os melhores fundos hoje da Bolsa na parte de logística, e que eu gosto de tê-los em minha carteira. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês.